A gente fala agora de saúde. Quais são os procedimentos para emagrecer com endoscopia? Ao meu lado, o médico endoscopista Jefferson Paes de Andrade. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Falando sobre emagrecimento, né? A gente falou no comecinho agora, já falando da endoscopia. Quais são essas técnicas, né? E o que é preciso para iniciar? Bom, hoje a obesidade ela é uma epidemia, né? Em todo mundo, né? Fortaleza, por exemplo, mais de 50% da população está acima do peso. E a obesidade ela preocupa não somente pela questão estética, mas por conta que a obesidade ela traz uma série de doenças, né? Que a gente chama de comorbidades, que aumenta o risco, por exemplo, o risco de câncer, né? Por exemplo, o câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de ovário e tantos outros estão relacionados à doença da obesidade, né? Além do mais, ela também predispõe a diabetes, né? Pressão alta, enfim, uma série de doenças que podem nos prejudicar, né? Então, existem diversos tratamentos, né? Desde o tratamento clínico, né? Até o tratamento cirúrgico, né? Em geral, as pessoas começam fazendo dieta, exercício, né? E muitas dessas pessoas não conseguem conseguir chegar a um IMC adequado. Então, assim, a endoscopia ela está, digamos assim, entre esse tratamento clínico, que muitas vezes não tem resultado, e também nem todo mundo que não dá certo no tratamento clínico, logicamente, não pode ir direto para um tratamento cirúrgico, né? Então, a endoscopia ela ocupa essa lacuna de pacientes que têm, por exemplo, um IMC acima de 27, né? Ou no caso do balão gástrico, assim também como no caso também da gastroplastia endoscópica, né? Então, assim, para quem é indicado os tratamentos endoscópicos? São para os pacientes que têm uma obesidade leve a moderada. Ou seja, são aqueles pacientes que não deram certo com o tratamento clínico, mas também não têm uma indicação de um tratamento cirúrgico, né? E nesse caso, doutor, assim, essa pessoa que chega até o senhor para fazer um procedimento assim que é indicado, tem um tempo de tentativa, digamos assim, tentei 1 ano, 2 anos, fui e voltei, não deu certo? Os pacientes que chegam no nosso consultório, né, eles já têm tentado, em geral, de tudo, né? Então, assim, realmente é difícil. Então, o paciente já tem passado no nutricionista, já tem passado no nutrólogo, muitas vezes, já tem tomado remédio, né? E, de fato, ele já tem tentado bastante, né? Então, esse paciente que não consegue, então, a gente tem algumas opções endoscópicas, né? E hoje, a tecnologia, né, associada à medicina, cada vez mais estamos conseguindo fazer procedimentos assim muito efetivos, né, que conseguem emagrecer o paciente, né? Logicamente que mesmo você fazendo esses procedimentos, eles são acompanhados também pelo nutricionista, né? No caso também nós temos uma terapeuta para acompanhar nossos pacientes. Mas nós temos, assim, cada vez mais procedimentos minimamente invasivos em que a recuperação do paciente é extremamente rápida, né? E consegue motivar o paciente porque, de fato, eles são muito eficazes, né? Com pouquíssimos efeitos colaterais em geral, né? Então, assim, por exemplo, hoje nós temos o balão intragástrico, né? Que é um dispositivo que o balão, na verdade, ele é uma bexiga, como se fosse uma bexiga, né? Só que ele é uma bexiga de silicone, né? É semelhante, por exemplo, à prótese mamária, que o paciente, muitas vezes, algumas mulheres colocam, né? Então, é semelhante àquele material. Só que ele é colocado através de endoscopia, não é uma cirurgia, né? Então, assim, o paciente, você coloca através da endoscopia, é um procedimento simples, né? Ele demora em torno de 15 minutos, mais ou menos assim o tempo de uma endoscopia mesmo, né? E depois de 15 minutos a gente consegue, quando faz a endoscopia, colocar um volume adequado dentro do estômago do paciente e geralmente a gente coloca ali em torno de 600, 650 até 700 ml. Então, como é que funciona o balão? O balão ele funciona assim, porque ele ocupa um espaço importante dentro do estômago, né? Consequentemente, o que vai acontecer? O paciente não vai conseguir comer muito. Suponhamos que a pessoa tem um volume, digamos, de 1000 ml no estômago. Então, se eu coloco ali 700 ml, vai ficar só 300, né? Então, embora o paciente queira comer, ele não vai conseguir. E o balão, ele tem basicamente 2 mecanismos, né? Que a gente chama de saciedade precoce e saciedade tardia. O que é isso? O balão ele funciona porque quando o paciente come, como o volume lá está pequeno devido ao espaço que o balão está ocupando, então rapidamente ele vai ficar saciado. Então se o paciente come ali, digamos, 300 gramas, 200, 300 gramas, ele já vai ficar, já estou bem, já estou satisfeito, né? E
Depois que o paciente coloca o balão, ele fica em torno de meia hora em observação no centro endoscópico, né? E depois de 30 minutos ele já é liberado para casa, né? Então, assim, é um procedimento muito tranquilo, né? Feito por endoscopia, sem cortes, né? Não é uma cirurgia. Antigamente as pessoas chegavam muito e perguntavam, como é o balão? É uma cirurgia? Coloca o balão por cirurgia? Não, é tudo por endoscopia, não corta o paciente nada, né? E a recuperação é rápida, né? Então, assim, depois que a gente coloca o balão, depois de 2 dias existe um período que a gente chama de um período de adaptação, né? E após aqueles 2 dias o paciente tem vida normal, né? Aí nesse caso, o nosso nutricionista da nossa equipe, ele acompanha o paciente durante todo o período em que ele vai ficar com o balão, né? E logicamente o nutricionista vai orientar uma comida mais saudável, né? E durante esse período que o paciente vai ficar com o balão, ele vai dar uma melhorada na sua alimentação, vai se reeducar em alguns pontos, né? Ele vai ser orientado a deixar de se alimentar de processados, né? Ele vai ter uma comida mais natural, vai comer de tudo ao longo do tempo, mas assim, em proporções adequadas e com a qualidade melhor. Agora, doutor, o balão, ele tem um período para ficar no organismo humano? Como é que é indicado? Sim. Hoje existem balão de 4, 6 e 12 meses, né? Então, assim, o balão de 4 meses é uma pílula, praticamente uma pílula que o paciente engole sem endoscopia, ele coloca e depois de 4 meses ele se desintegra e naturalmente ele é expelido pelas fezes. Existe o balão de 6 meses, né, e o de 12, que são balões que são colocados por endoscopia. Então, o anestesista ele faz a sedação do paciente, é bem tranquilo, o paciente dorme e durante aquele período ali de 10 a 15 minutos a gente faz a endoscopia e já coloca o balão, né? Então, existem os balões mais comuns, são os balões de 6 e 12 meses, né? E quais são, assim, os critérios que a gente usa para colocar o de 6 e 12? Basicamente, tem a ver, assim, com a história do paciente e também com o IMC do paciente. Então, assim, se é um paciente, assim, com um IMC bem alto, né? Então, que a gente tem uma preferência de colocar o balão de 12 meses, porque ele vai perder mais peso durante aqueles 12 meses e também o cérebro do paciente ele vai ficar condicionado a comer menos num período de tempo maior. Então, ele vai passar 1 ano comendo, orientado pelo nutricionista, né? Uma comida mais saudável e ele vai se reeducar a comer naquele período, né? Além do mais, nós temos uma terapeuta, que é a doutora Renata Pimenta, e a especialidade dela também é tratamento de distúrbios alimentares e obesidade. Então, durante esse período também, o paciente ele é monitorado, né, e segue fazendo terapia também, né, porque a obesidade é uma doença muito complexa, não é só uma questão de uma coisa só, né? Então, assim, tem que ter todo um acompanhamento nutricional, tem um acompanhamento, assim, da terapia, né? E também a ferramenta que o balão, que é uma ferramenta excelente. Então, você com uma ferramenta boa e com profissionais de uma equipe multiprofissional, então o sucesso é muito grande, né? Geralmente, o paciente que coloca um balão de 6 meses, ele consegue perder em torno de 15% a 20% do peso. E um paciente que coloca de 1 ano, ele vai perder de 20% a 25% do peso, em média, pelos estudos. E no caso dos 6 meses, por exemplo, né, o paciente chegou ao nível que estava esperado antes disso. Sim. Tira antes? Sim, é comum isso aí, né? Eu já tive diversos pacientes, né, que eles têm uma meta, digamos, às vezes o paciente tem uma meta tem até um caso na minha mente agora, né? Teve uma senhora que disse, doutor, eu quero perder em torno de 15 quilos, mas eu não quero perder mais do que isso, porque acho que eu vou ficar muito magra e tal. E com 4 meses ela perdeu 17,5 quilos, né? Então ela ficou satisfeita, ela poderia esperar um pouco mais, né? 6 meses, mas ela achou que se ficasse iria perder mais, então a gente tirou com 4 meses, né? Eu tive um caso também de um paciente que ele colocou o balão de 1 ano, ele queria perder 35 quilos, né? E com 8 meses ele perdeu 37,5 quilos. Então ele disse, também já gostaria de tirar. Eu disse, rapaz, fique mais um pouco, porque o segundo semestre o paciente não perde tanto peso quanto o primeiro semestre, mas é importante para o condicionamento cerebral dele ficar mais tempo com aquele balão, né? Mas 37,5 kg é muito peso, né? Então ele preferiu tirar. Então, assim, às vezes acontece sim, do paciente já estar satisfeito com o peso dele, a gente tirar antes, não tem problema. Doutor... O que não pode é o contrário, né? Se o paciente, por exemplo, colocar um de 6 meses, ele não pode ficar 1 ano.
Agora, o paciente que Isso. coloca o de 1 ano, ele pode ficar até 1 ano, mas se ele ficar satisfeito antes disso, a gente pode tirar sem problemas. E nesse caso, assim, quando a pessoa tem esses casos de sucesso, né? São pessoas que viraram a chave, assim, você identifica que são pessoas que realmente identificaram que precisavam mudar o seu hábito de vida? Sim, com certeza, né? Tem um estudo interessante que foi feito na Espanha, eles pegaram 3 pacientes, digamos, 200 pacientes, são 600 pacientes divididos em bloco de 200. Um bloco, eles colocaram só o balão intragástrico. E, daqui a 6 meses vocês voltem aqui. Aí outro grupo, eles colocaram o balão intragástrico e disse, todos os meses você vai ser acompanhado pelo nutricionista. E um terceiro grupo, eles colocaram o balão e disse, você vai ser acompanhado por um nutricionista e por um psicólogo, né? Então, esse grupo que colocou só o balão, eles perderam ali em torno de 15%. 12 a 15%. O grupo que colocou o balão e foi acompanhado pelo nutricionista perdeu em torno de 18%. E o grupo que teve o acompanhamento multidisciplinar com o psicólogo e com o nutricionista perdeu mais de 20%, em torno de 23%. Então, a gente vê assim que essa equipe funcionando trabalha o paciente de maneiras diferentes, né? Então, assim, a questão da terapia, por exemplo, existe assim pacientes que são compulsivos, que têm que ser diagnosticados, e esses pacientes, através da terapia, que a gente chama cognitivo-comportamental, ajuda a mudar os hábitos da pessoa, né? Existe a questão da fome emocional, que muitas vezes a gente está ansioso, está triste, às vezes está alegre, come por emoção, né? Isso aí também é treinado. E ainda existe assim, os gatilhos emocionais, que são aquelas coisas que precipitam você a comer. Às vezes uma raiva, um estresse. E aí a terapia ela faz isso, né? Para você começar a se questionar naquele momento se vale a pena você quebrar a sua educação, comer coisas calóricas ali para satisfazer aquele momento, ou se com o tempo a gente vai treinando para um objetivo maior, que é o emagrecer. Com saúde com sempre, saúde né? sempre, né? Pois está, Joia. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Só para lhe perguntar com relação à questão de quem está interessado, quer saber mais informações sobre as suas ações, seus trabalhos nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Basta entrar em contato com @Dr. Jefferson Paes de Andrade e lá é só clicar no link da bio lá, que lá tem o acesso ao WhatsApp e a todos os nossos contatos. Tá, Joia. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.